A música e o espiritismo. A música espírita na atualidade. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Nós temos aqui uma família da cidade de Gramado, aqui na Serra Gaúcha. Astrid Godoy, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Junto dela estão os pais. Estefânia, seja bem-vinda. Muito obrigada. E também o pai, o Leandro. Gratidão pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado pela presença. E como a gente vai falar de música espírita, então nós vamos começar com uma música e a gente convida a Astrid para cantar para a gente. Pode ser? Claro! E essa música aqui, ela se chama Mestre Jesus. Foi uma música que eu compus também. O calor que arde no nosso coração é a presença de um ser bom que sentimos do céu ao chão nos dias desamparados, tristes até que então uma mão amiga se estende com palavras de irmão. Todos nós podemos ouvir, podemos sentir, podemos falar, podemos pensar no Mestre Jesus, que é a nossa luz. Podemos ouvir, podemos sentir, podemos falar, podemos pensar no Mestre Jesus, que é quem nos conduz. Quem foi que nos ensinou a verdadeira bondade que a todos acalmou? Pense em uma palavra e repita em toda oração. Ela pode mudar o mundo, começando no seu coração. Todos nós podemos ouvir, podemos sentir, podemos falar, podemos pensar no Mestre Jesus, que é a nossa luz. Podemos ouvir, podemos sentir, podemos falar, podemos pensar no Mestre Jesus, que é a nossa luz. No Mestre Jesus, que é a nossa luz, no Mestre Jesus, que é quem nos conduz. Que é quem nos conduz. Valeu, muito obrigado. Música linda. Começamos falando de Jesus. Astrid, estou pronunciando o teu nome correto? Eu digo Astrid, mas tem acento, né? Isso. Isso. Bem legal. Vamos lá, vamos tentando acertar, né? Mas o que importa é a iniciativa. Vamos lá. Quantos anos você tem? Eu tenho 16. 16 anos. Essa música é uma composição sua? Sim. Uhum. Isso. Quando você compôs e a sua inspiração para essa música? Bom, eu lembro que eu compus ela quando a gente tinha um grupo de jovens na Sociedade Espírita Esperança, que atualmente ele não existe mais, né? Porque o pessoal que participava, os jovens que participavam do grupo, eles acabaram se distanciando da Casa Espírita, enfim. Mas eu lembro que eu compus essa música na época do grupo Espírita Jovem, né? Que a gente chamava de Gege, era o nome dele, inclusive meu pai era o facilitador, né? Era o evangelizador desse grupo. E eu lembro que a gente precisava formar, né, músicas do Gege. A gente queria muito que o nosso grupo tivesse músicas próprias. Aí um dia me veio a inspiração, né, de fazer uma música sobre a doutrina espírita. Eu acho que, inclusive, essa foi a minha primeira música espírita, a primeira música que eu compus, né, com um cunho espírita, da doutrina espírita. E eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu acho, quando eu compus ela, foi mais ou menos nessa época. Então faz uns 4 anos, né, 4 anos atrás. Muito bem. A mãe e o pai, como foi esse incentivo, então, e o encontro com o espiritismo e da Astrid, com a música?
Olha, o encontro com o Espiritismo faz muito tempo atrás. Ela nasceu e logo em seguida nós começamos a frequentar a casa espírita. Então, ela vem na evangelização desde então, desde os 2 anos, quase 3 anos de idade, desde ali ela participa da evangelização. E a música já fazia parte desde que ela nasceu, porque assim, a partir dos 6 anos de idade, ela começou a compor músicas. Então, a música já estava presente a partir dos 6 anos. Dos 6 anos, começou a cantar e a compor também. Isso. Exato. Isso. Mas não eram músicas espíritas ainda, eram outras músicas. Ainda certo. não. Isso, Leandro. E aí, depois, o pai? A gente frequenta a Sociedade Espírita Esperança há mais ou menos uns 15 anos, né? E como trabalhador, né, ativo da Sociedade Espírita Esperança, nós estamos há uns 13 anos. Então dá para se dizer que a Astrid teve toda a sua formação dentro de um processo de reforma íntima que foi feito da família. A família fez o processo de reforma íntima utilizando a filosofia espírita como ferramenta, utilizando a chave Kardec para a porta Jesus, como a gente diz. Então ela cresceu vendo o nosso esforço em humildemente tentar dominar nossas más tendências através da doutrina espírita. Então, eu acho que essa influência foi muito importante. É muito fácil tu falar, né, para o adolescente ou para a criança que está se formando, fazer as coisas e ela te vê fazendo. Ao contrário, nós tivemos a preocupação de nos modificar também, trilhar esse caminho reto e da melhor maneira possível. Ainda estamos muito distantes disso, né? Como todos nós no planeta somos imperfeitos, mas reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende, dominarmos as más tendências. E eu acho que esse esforço é através do exemplo. Eu costumo dizer que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única, né? Então eu acho que exatamente. É o incentivo que a Astrid tem. Eu acho que é nos ver o nosso esforço. Então ela cresceu dentro do movimento espírita. Agora ela está participando do movimento espírita de livre e espontânea vontade por iniciativa dela. E nós hoje somos uma família que labutamos dentro da doutrina espírita, ativamente dentro da nossa casa e no movimento espírita, né, a nível de UME, de CRE e de Félix. Astrid, fala um pouquinho então, para você, essa questão de hoje o jovem e o espiritismo, o jovem e a música espírita. Olha, eu acho que a música é uma das principais questões assim que insere, né, o jovem no meio espírita. Isso é uma das grandes questões assim que a gente ouve o jovem falar, que uma das melhores partes da evangelização é a música, a arte. Então, acho que a música ela tem um papel muito importante ali nessa participação ativa, né, do jovem no movimento espírita, que é isso que a gente tanto quer, que o jovem comece a se engajar, comece a participar. E quantas vezes nós vemos, né, adolescentes participando de eventos da Fergs ou da FEB por meio das músicas, né, se apresentando, indo e cantando. E a melhor maneira, né, de nós elevarmos o espírito é por meio da música. Então, que dirá a música espírita, né? A gente falar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o evangelho, sobre tudo aquilo que está ali nas 5 obras básicas, a gente pode colocar isso dentro da música. Então, que ferramenta maravilhosa é essa, né? Então, acho que é isso, esse elo de ligação que se faz entre o jovem e a doutrina espírita é por parte da música também. Então, inclusive, uma coisa que a gente sempre conversou com a Astrid, né, que ela se seguisse e se ativesse as questões de música, quando ela compusesse música na doutrina espírita com o doutrinário, passando uma ideia de paz, de amor, de reconstrução que a doutrina espírita nos faz. Não foi uma nem duas vezes que Kardec falou na sua obra sobre a música. Uma frase famosa de Kardec, Revista Espírita de Paris, que ele diz que a música é a forma mais sublime de se chegar ao coração das pessoas. E até estranha um pouco porque a música tem tão pouca abertura e tem tão pouca abrangência dentro da doutrina espírita, sendo que o próprio Kardec, o codificador, era um entusiasta da música. E várias vezes ele tocou nesse assunto nas obras básicas e nas obras complementares que ele produziu, né, como a Revista Espírita.
Isso aí. Então, para vocês é uma realidade. Ainda hoje, a música nas casas espíritas ainda é pouco divulgada, ou praticamente as casas espíritas não usam a música também como forma, né, para as pessoas que estão chegando, né, de oração, exatamente aí. Exato. A mãe, o que acha, mãe, nessa iniciativa? E eu também concordo, né? As casas espíritas hoje em dia estão abrindo, digamos, o espaço, começando a pensar, a falar mais sobre o assunto. Inclusive aqui na nossa casa, a gente tem essa oportunidade de utilizar na evangelização, né? Então, isso a gente tem tentado introduzir, sempre que possível, a música durante a evangelização também, para que se crie o hábito, se crie também um repertório para que a gente possa utilizar, né? E é maravilhoso poder utilizar a música espírita. E uma coisa que a Astrid comentou e que eu achei interessante é que essa questão da pandemia e nós tendo que migrar para esse mundo virtual, para esse ambiente virtual, eu não sei se tu tivesse a mesma percepção, parece que se quadruplicou os espaços, né? Quando a gente trabalhava na casa espírita, os trabalhos eram mais restritos, aqueles horários. Agora, via online, ou gravado, ou remoto, com os canais que as casas espíritas criaram na internet, tem muito mais espaço, e nós temos que preencher esses espaços com conteúdo. Então, houve uma abertura. Sim. Até foi um comentário que a Astrid fez, houve uma abertura para a música, a males que vem para bem, né, transformar as dificuldades em bênçãos. A pandemia nos forçou a migrar para o ambiente virtual, o ambiente virtual abriu espaço, e o movimento espírita abriu espaço para a arte espírita, para poder preencher os canais. Isso foi uma bênção, né? Exatamente, concordo, uma benção. E aqui estamos nós, né? Olha a oportunidade, exatamente essa oportunidade agora, que acho que, como tudo é planejado, certamente a espiritualidade, a tecnologia extremamente avançada aquela no mundo espiritual, ainda nós, né, caminhando aqui, mas todas as casas espíritas, aproveitando essa questão do virtual, a questão da pandemia, e nos levando para o virtual, Gramado, vocês são trabalhadores da casa, você já falou da casa? Sociedade Espírita Esperança de Gramado. Sociedade Esperança, isso. E os trabalhos diante da pandemia, como foi essa migração para o virtual na Esperança aí na cidade de Gramado? Olha, foi até bem tranquilo, principalmente nós trabalhamos junto com a evangelização, eu e a Astrid, e nós, assim, no início tivemos um baque, não sabíamos muito bem o que fazer, só que depois, em julho do ano passado, nós já começamos a gravar vídeos para postar, encaminhar para os evangelizandos, e a partir desse ano nós estamos com aulas online da evangelização, todas as quintas-feiras. A gente começou com um projeto, né, de gravar os vídeos, falando sobre o assunto que ano passado nós começamos a trabalhar as leis morais, né? Isso. Na evangelização. E aí em cada vídeo a gente gravava um pouco do assunto ali, de um capítulo ali das leis morais, e ia postando no YouTube. Só que como a gente percebeu que faltava interação com as crianças, né, e com os jovens, os um pouco mais velhos, aí a gente migrou então para o Google Meet, daí para fazer as aulas, no caso ao vivo, né, que seriam online, mas daí, né, virtualmente, não presencial. De minha parte, então, eu sou facilitador de grupos de estudos e expositor, né, da Sociedade Espírita Esperança. Nessa parte aí, nós tínhamos dois momentos, né? Porque quando nós tivemos que migrar para o mundo virtual, aquele projeto de ter uma página no Facebook, que sempre estava engavetado, teve que ser colocado em prática. Então, tudo migrou para o Facebook, tudo em forma de live, inclusive muitos grupos de estudos, né? O expositor, o facilitador de grupos de estudos, dava o estudo aberto numa live, os estudantes participavam quem quisesse, né, dos estudos. Foi uma boa oportunidade de divulgação. Depois, com o tempo, a espiritualidade, né, os mentores encarnados e desencarnados, aquelas pessoas mais experientes, começaram a alertar. Olha, pessoal, para ter interação dos estudantes, para ter, né, uma maior seriedade e comprometimento no estudo, é legal que as turmas estejam no Google Meeting, né, para poder todo mundo participar, abrir o microfone. Isso que no Facebook, numa live, é impossível. Então, no primeiro momento, a gente fazia tudo pelo Facebook. Agora, está se fazendo só a explanação do Evangelho à luz da doutrina e as doutrinárias, né? Nós temos 2 dias de doutrinárias,
pelo Facebook. O resto, tudo agora, são grupos no Google Meeting, né? É como se fosse o presencial. É como se a gente estivesse se preparando para voltar para a casa espírita. Exato, exatamente isso. Exatamente. Que beleza isso. Buscando um ponto que lá no início a Astrid falou, corretamente o nome agora, Astrid. O pai ou a mãe colocou o acento? Ou já tinha acento? Como é que nasceu esse nome lindo e diferente? Foi assim, a gente combinou quando a minha esposa engravidou, né, que se eu sou de origem, a gente fala aqui bugre, né, índio, eu sou de origem bem aqui, indígena aqui da nossa região, e a minha esposa é de origem alemã, né, ela é de Nova Petrópolis e tem pai, mãe, vovô, tudo de origem alemã. Aí como nós somos uma mistura assim bem diferente, a gente combinou que se fosse um menino, ia ser um nome bem brasileiro, assim, tipo João Pedro, João Paulo, uma coisa assim. E se fosse menina, ia ser um nome nórdico, né? Um nome... Aí a gente escolheu o que a gente achou mais bonito, como veio essa menina maravilhosa, essa bênção para nós, então foi escolhido o nome Astrid. Parabéns pelo nome e pelo espírito maravilhoso que vocês acolheram, né? Que está aí com vocês, dando um banho de exemplo para a gente com 16 anos. Maravilha. E o detalhe antes que eu te ver, o ponto que ela falou, que quando ela começou a compor e tal, você era facilitador de um grupo de jovens em que ela participava. Conta um pouquinho dessa iniciativa. Foi o seguinte, a Casa Espírita sempre teve o AIGE, né, a área da infância e da juventude. Só que o AIGE trabalhava mais como apoio aos pais que iam na doutrinária e tinham que deixar os pequenos com alguém para poder assistir a doutrinária. Então o AIGE da nossa casa antigamente era assim, atendia as crianças, os menorzinhos ali, tinha as 2 salinhas que atendiam com as evangelizadoras. Fazia evangelização em concomitância com a doutrinária. Depois, aí eu tive a ideia, porque eu vi que tinha alguns jovens, filhos de participantes do grupo de estudos, estudantes da Casa Espírita. E eu tive a ideia de fazer um grupo espírita jovem. Um grupo que fizesse teatro, que fizesse música, que falasse de Jesus através de outras linguagens que não a linguagem tradicional. Aí eu levei para a direção da casa aprovou e nós juntamos, né? A gente se encontrava todo sábado à tarde, juntamos uma turminha, nós éramos em 6, 7 estudantes ali e a gente ficou trabalhando durante uns 2 anos, acho que foi uns 2 anos o GEG. Aí eles foram, né, já alguns mais velhos passando para o ensino médio, se preparando para vestibular, e os mais novos, quando se formou a infância e a juventude realmente na casa, o setor, né, a área da infância e da juventude se fortaleceu e começou realmente a trabalhar com evangelização num dia separado da doutrinária. Aí o pessoal acabou migrando e o grupo Espírita Jovem acabou se dissolvendo. E a Astrid agora participa da evangelização, né, como evangelizadora, junto com a minha esposa, que é a coordenadora da evangelização da Sociedade Espírita Esperança. E eu saí da evangelização e me foquei daí nos estudos dos adultos, né, na área da facilitação do ESD, do EAD e do MEP, né. Eu tenho 3 turmas, né, para o pessoal que não está familiarizado com essas siglas, né? O ESD é o estudo sistematizado da doutrina, o EAD é o estudo aprofundado da doutrina, que a gente fala brincando que é quase um curso de teologia, né? Porque fala muito de Jesus, a visão espírita de Jesus, e o MEP é mediunidade, estudo e prática, que é o curso aquele, mediunidade com Jesus, que prepara os trabalhadores para a reunião mediúnica. Exato. A questão da música, mas na evangelização, a música é um caminho, né? E depois, até nos grupos de jovens também a gente vê isso mais. Mas quando parte já para os adultos, onde é que fica a música? Na questão da casa espírita. O que vocês acham? Nós tivemos uma experiência muito bacana, durante um tempo. Durante um tempo nós participamos de um grupo que era formado de pessoas de várias idades que se apresentavam com músicas espíritas nas casas espíritas. Era uma espécie de um coral. Um coral. Então, antes de alguma palestra pública ou algum outro evento, nós então nos apresentávamos.
E eram pessoas assim, alguns tocavam instrumentos, outros só cantavam, e se eu não me engano éramos 5, né? 5 ou 6 pessoas, que nós tínhamos ensaio todos os domingos, então levamos bastante a sério. E aí surgiu na cidade de Gramado. E aí paramos. Isso, de Gramado. De Gramado e Canela, daí eram integrantes das duas eram cidades. Integrantes das duas cidades. Tinham esse A UME aí, que é a União Municipal Espírita, mas congrega mais cidades também na Serra, assim como a UME de Novo Hamburgo tem 5, 6 cidades. Quais as cidades que congrega a UME aí? É UME Gramado, UME Canela? Canela. A UME Canela é Gramado, Canela, São Francisco de Paula e Cambará do Sul. Que agora tinha a casa que tinha em Cambará acabou se federando, né, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e acabou migrando para a UME Canela. Então, antes tinha a UME Taquara, nós fazíamos parte da UME Taquara, mas era uma UME muito grande, tinha muitas cidades. E nós fazíamos parte do CRE12, o CRE12 era o segundo maior CRE do estado. O que é o CRE? Para aqueles que estão nos assistindo agora nesse momento... Explicando como as outras siglas que você nos explicou. O CRE. O CRE é o Conselho Regional Espírita. Nós somos divididos em conselhos regionais, né? Tínhamos 14. Nasceu o 15º, agora que a gente chama que é o BB, né, da federação, que é o nosso Conselho Regional Espírita da 15ª região, que é justamente Gramado, Canela, São Francisco de Paula e Cambará do Sul. Sim. Porque o CRE12 estava muito grande, era muito extenso demais, né? Que maravilha. Continuando, ídolos na música espírita. Queria saber de vocês e da Astrid também os ídolos na música espírita. Mas antes eu preciso confessar que eu, particularmente, já tenho alguém que eu admiro bastante, que é uma menina lá da cidade de Gramado, Astrid Godoy. Inclusive, nos webinários da nossa Sociedade Espírita em Busca da Verdade aqui de Novo Hamburgo, ano passado, ela colaborou, né, cantando em todos os webinários. Então, vamos... Mas antes de a gente saber dos ídolos e um pouco mais da música espírita, nós vamos ouvir a Astrid novamente. Pode ser? Pode ser. Então, agora essa música, ela, na verdade, foi uma poesia que o meu pai fez. Ele fez essa poesia. Aí ele diz assim, olha, pega essa poesia aqui e transforma ela numa música. Aí, claro, né, que a estrutura dela toda eu mantinha a mesma, né, com o mesmo conteúdo. Daí eu mudei algumas palavrinhas ali pra rimar e transformei numa música. Mas essa, ela se chama Quem? E é uma música que a gente, no caso, fez em conjunto, né? Então ele é a letra, a maioria, e eu a parte musical dela. Vamos lá. Entre os certos e incertos do planeta, quem se habilita a tentar entender por que se arrasta o ser humano enquanto o anjo volita nas quimeras do orgulho, são nossos passos que vacilam. Não podemos suportar as lágrimas que os olhos destilam. Quem vai lutar contra a maré de um mundo de expiação, entendendo que é em si que se constrói regeneração. Quem vai entrar na porta de Jesus? Kardec é a chave que conduz, dando salto evolutivo, saindo das trevas na humildade, ascendendo a sapiência na realização, na energia do amor que já entendemos, no mar que leva a sublimação,
se regozija e vive pra amar. Buscamos ter asas de luz e com elas vamos voar. O amor de Deus que nos conduz. Quem vai lutar contra a maré de um mundo de expiação, entendendo que é em si que se constrói regeneração. Quem vai entrar na porta de Jesus? Kardec a chave que conduz, dando salto evolutivo, saindo das trevas à luz, saindo das trevas à luz. Saindo das trevas à luz. Mas que beleza, que bonito, que lindo. Essa parceria familiar, né? Pai e filha. Contem um pouquinho da experiência dessa construção. O pai já tinha feito a poesia. Passa para a filha, para a questão da melodia. Isso, estou correto? Isso. E fala para nós essa experiência aí, como exemplo para tantos jovens, para tantos pais. Olha, eu acho que essas questões a gente tem que fazer elas alusivas à doutrina espírita, né? Eu e a minha esposa, a gente não tem nenhum talento de, tipo assim, nós como músicos, eu como músico sou um ótimo professor de educação física e ela é uma ótima administradora, né? Porque a única explicação para o talento da música da Astrid é a doutrina espírita, né? A reencarnação, as questões de reencarnação. Porque não existe na nossa família, tirando um bisavô da Astrid, o avô da minha esposa, que era músico, é o único músico da família que a gente achou na árvore genealógica. Mas a questão do estudo, né, do intercâmbio mediúnico, eu trabalho na reunião mediúnica, sou médium ostensivo, a gente recebe intuições, nós sabemos que a gente recebe intuições da espiritualidade, muitas vezes a espiritualidade manda nesses textos, por exemplo, essa poesia foi uma poesia mediúnica, né, ela foi uma poesia enviada por um espírito amigo, e aí eu apresentei como uma poesia não pode ser musicada, porque a poesia tem uma outra estrutura, a gente sempre faz essa parceria, sempre que eu tenho algum texto, alguma coisa de minha lavra que eu recebo, passo para a Astrid, dou total licença para ela modificar a estrutura e transformar em música, porque esse talento ela tem, né, de transformar a letra em música, né, a palavra transformar em música. Isso são raríssimas as pessoas, a gente sabe no nosso meio musical que muitas vezes os intérpretes contratam pessoas para fazer as músicas, para escrever as músicas e para colocar a melodia para eles poderem interpretar. Então, a Astrid tem esse talento, né? Ela consegue escrever, ela consegue pegar algo escrito e modificar e transformar em música. E isso tudo a gente tenta fazer com a psicosfera da energia positiva da doutrina espírita nos guiando, né? Para que saia coisas que possam ajudar as pessoas no seu processo de reforma íntima. Esse é o objetivo, né, da coisa. A gente teve uma experiência de duo musical, porque eu sou percussionista. Eu tive uma vez em Novo Hamburgo, numa casa espírita, acho que tu conhece, Em Busca da Verdade. Até tem e eu assisti vocês. Bem rapidinho para contar. Essa música que a Astrid tocou agora, a primeira vez que ela foi apresentada em público e a primeira gravação que foi feita foi Em Busca da Verdade, lá no centro, né, na sede do centro. Eu fui fazer uma exposição sobre a tempestade acalmada, né? Mateus capítulo 5. Não, Mateus capítulo 5 é o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 8. Aí eu fui fazer a tempestade acalmada e a Astrid abriu a exposição com essa música. E meu xará, nosso amigo Leandro, da Sociedade Em Busca da Verdade, fez o primeiro vídeo dessa música. Me mandou depois pelo WhatsApp.
Então foi a primeira vez que essa música foi apresentada, foi no Em Busca da Verdade, no Hamburgo. E agora tá aí, né? Para o mundo, é isso. Para o mundo agora. E durante um bom tempo, eu e a Astrid, a gente se apresentava, fazia apresentações, daí não de música espírita, das músicas autorais dela, e de covers, de música popular, eu fazendo a percussão e ela tocando, né? Aí quando começou o nível a ficar muito alto, eu caí fora. Tem várias composições. Quantas composições tu já tem, Astrid? Nossa! Ó, o negócio tá grande, não tem número já, né? Faz tempo, né, que eu compus ali, que nem a gente comentou antes, quando eu tinha 6 aninhos, eu fiz a minha primeira letra, né, de música. Aí depois que eu comecei a fazer aulas de violão e me introduzir mais, né, nesse universo, assim. Então, contando, assim, as músicas atuais mesmo, assim, mais atuais, eu acredito que sejam umas 20, assim, mais ou menos, assim, ao todo, né? Que não músicas espíritas, as outras, né? As autorais, mas que não são espíritas. Mais ou menos umas 20 músicas, assim, acredito. E músicas espíritas, tem umas 5, 6 músicas já prontas, né? Mais ou menos isso. Uhum. Beleza. O que a gente pode dizer, música espírita, para vocês? Como é que você classifica? O que tem diferente para alguém que, por exemplo, não é espírita e está nos ouvindo? Música espírita, qual é a diferença da música espírita de uma música uma música popular, de um outro ritmo, de uma outra religião? Diferencia alguma coisa? É onde? Na letra, na melodia, o que vocês classificam para nós aí, diante da experiência de vocês? Olha, acho que o fator assim, principal que diferencia a música espírita da música popular, né, digamos assim, seria a letra, né, o conteúdo dela, porque na música espírita a gente fala sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, fala sobre a doutrina espírita, sobre reencarnação, o que já diferencia da música evangélica, da música católica, né? Tem isso também, diferencia de outras religiões, porque a gente fala sobre a nossa religião, né? A gente fala sobre a doutrina espírita na música espírita. E na música popular a gente fala, né, de diversos assuntos do dia a dia, de experiências. Eu, por exemplo, eu gosto muito de compor sobre experiências da minha vida, né, situações que acontecem, eu escrevo sobre aquilo, mas não necessariamente falando sobre a doutrina espírita. Mas uma coisa que eu mantenho em comum entre a música espírita e entre a música popular é de ter coisas que vão inspirar as pessoas pro bem, né? Não falar sobre nada que... Fazer apologia a coisas ruins, na inversão de valores, né? Sim. Como muitas pessoas da música fazem. Porque o objetivo da música a gente escreve ali para inspirar as outras pessoas, para incitar coisas boas, né? Para que elas vejam um exemplo naquilo ali, apliquem na vida delas e recebam uma energia boa, né? Coisas boas, tirem coisas positivas daquilo ali. Então, isso é uma coisa que eu também tomo muito cuidado sempre na hora de compor. Somos responsáveis por tudo que a gente emite, né? Então, por tudo que nós cativamos também. Então, a música também tem que ser algo que eleve o padrão vibratório, que faça lembrar de coisas boas, né? Nós temos também, como tu falaste antes, alguns ídolos da música, né? Isso, voltando aí. Também influenciaram bastante nesse processo de música espírita, que é o nosso Evangelizar é Amar, é um exemplo de dedicação, abnegação, de amor à música, ao jovem. O Evangelizar é Amar trabalha fomentando muito, né, a música com os jovens. A gente gosta muito de Tim e Vanessa também, muito, muito. Nando Cordel e outros, né? Mas esses 3, assim, seriam eu acho que os principais ídolos, assim. Nossa, sim. Ídolos no sentido não de idolatrar, né? Mas no sentido de serem exemplos a serem seguidos no meio da música, pelo trabalho sério, humilde e abnegado que fazem. Isso. Mas a Astrid também já está divulgando na internet, né? As tuas músicas, isso? Sim, sim. As músicas, tu diz, as populares ou as espíritas? As duas? Isso é o que eu estou perguntando. Sim. As músicas espíritas eu vou divulgando de pouquinho em pouquinho, né? Tocando no webinário, por exemplo, né? Fica lá gravado, daí eu já vou divulgando as autorais espíritas também, na abertura de eventos.
E daí, da minha carreira ali da música popular, né, eu já tenho 2 músicas que já estão lançadas nas plataformas digitais e tô gravando mais um álbum também para lançar. No caso, a minha carreira é essa, né, eu quero seguir na música como carreira, como trabalho mesmo, eu já trabalho com a música, então quero seguir nisso também. Aí eu aproveito, né, incluo meu trabalho dentro da doutrina espírita também, já vou compondo. É claro, não tem como separar, né? Essa música Mestre Jesus, inclusive, eu acho que ela tá no YouTube da nossa Casa Espírita. Né? Tem um vídeo da Astrid tocando e uma versão também do Evangelizar e Amar também. Né? No YouTube da Sociedade Espírita Esperança. Isso. Certo. Aí, o que mais a gente pode falar sobre a música, não só em Gramado, mas como vocês vejam, a música espírita no Rio Grande do Sul, inclusive vocês como trabalhadores também do movimento espírita gaúcho. Eu digo que a gente tem que falar sobre isso, sobre a importância da música como uma linguagem que, inclusive nos livros, nas obras de André Luiz, fala muito na vida do mundo espiritual. Joana de Ângeles fala muito através do Divaldo também sobre a questão da música, né? E nas obras de André Luiz, inclusive, tem quase todos os livros daquela sequência, A Vida no Mundo Espiritual, tem uma cena em que André Luiz relata um coro que se apresenta antes da entrada de Francisco de Assis, antes da entrada de Ismael. Aí ele sempre relata a música presente no mundo espiritual de maneira muito elevada. Nós temos que falar sobre isso, a gente tem que alertar, né, o movimento espírita sobre essa linguagem que está sendo deixada em segundo, terceiro, quinto plano, muitas vezes, e é uma linguagem que deveria ser utilizada mais, claro que de maneira correta, de maneira elevada, né, como a Astrid falou, passando coisas boas para as pessoas, mas também um incentivo para aquelas pessoas que não vão à doutrina espírita, no caso do jovem, né, que tenha bombardeado o seu cérebro, né, os seus ouvidos por 1001 formas de mídias, né? E sendo que na evangelização, antigamente, eu digo antigamente, até pouco tempo atrás, ele só tinha uma forma de mídia, que era uma que ele não gostava muito, que era a aula expositiva, né? Inclusive nas escolas, as escolas tradicionais estão mudando a sua maneira de dar aula, né? Tendo telões nas salas de aula, pedindo para os alunos utilizarem o celular, né, para fazer pesquisas, porque está se perdendo o jovem, tanto para o movimento espírita, mas está se perdendo também para o movimento acadêmico, por não se utilizar dessas outras linguagens. A música é uma linguagem muito contemporânea, muito moderna, muito avançada, e que pode ser muito elevada, e pode alimentar os nossos corações e os corações dos jovens que vão entrar no movimento espírita. Exatamente, a gente pode aproveitar ainda a evangelização também, né, para formar grupos de música espírita, ainda aproveitar esses jovens que a gente vê, tem muito adolescente que toca violão, que gosta de cantar, então aproveitar isso, aproveitar essa propensão já à música, né, porque a gente sabe que a gente não faz nada sem música, né, vai lavar uma louça, bota a música lá para tocar, então a música tá muito presente no nosso dia a dia, e a gente pode usar isso a favor, né, a favor usando a doutrina espírita, né, e juntamente com a música ali, para a gente introduzir aquilo ali no nosso cotidiano, introduzir na vida do jovem também, para que ele lembre lá no seu dia a dia, de repente, escutando uma música espírita, ele lembre da evangelização e continue conectado, né, nesse processo. Então, é exatamente isso. Eu sempre tive a música espírita como um atendimento fraterno em momentos difíceis. Eu estava com algumas dúvidas, chateado, eu colocava lá uma música do Tim Vanessa, Chamas, né, colocava alguma música lá, Alvorada, né, Aos Pés do Monte, escutava aquela letra, escutava aquelas palavras sobre Jesus, aquela voz linda da Vanessa, né, que é quase uma voz lírica, né, e aquele violão, aqueles acordes maravilhosos, e escutando uma música espírita é quase como se tu estivesse recebendo um atendimento fraterno dentro da casa espírita, como toca o teu coração, como te desarma e como te alerta
de conhecimentos que a gente tem dentro da casa espírita, que muitas vezes, no dia a dia, no enfrentamento do dia a dia, a gente esquece, né? Exatamente. Porque a gente sabe que somos pensamentos, somos o que pensamos. E as músicas nos levam, né, a pensamentos, e as músicas nos atraem pensamentos do nosso cotidiano, de situações que vivenciamos, né? Então, e como você falou no início, vocês falaram a referência de Kardec sobre a música, a referência de vários espíritos, entre eles das obras de André Luiz, sempre com a música. Eu, particularmente, sou um defensor da música. Eu não entendo, não sei nem o que é dó, nem o que é ré, mas música, para mim, não vivo sem música, desde que eu me vejo por gente, a música faz parte, né? Né? De alguma forma, a música faz parte de todos nós. Nas casas espíritas, sou o que defendo para que a gente divulgue mais, traga mais essa forma, como você falou, de oração e de atendimento fraterno também para as pessoas dentro das casas espíritas. Aí está o exemplo da família Godoy, lá de Gramado. Tá? Agradecendo vocês pela essa oportunidade, mas antes, nas considerações finais, um pouquinho para você, embora que ela já respondeu um pouquinho antes a pergunta que eu ia fazer, essa questão de como atrair os jovens para as casas espíritas, inclusive através da música, mas a mensagem da Astrid para os jovens em geral, não só os jovens espíritas, mas para os jovens. É uma coisa muito importante que a gente vê, assim, na evangelização, uma coisa muito importante na evangelização de ser tratada, são os assuntos do cotidiano, né, com o jovem, o que ele passa no dia a dia. Então, como tu disse, a gente está o tempo todo sendo bombardeado, né, com informações. E tem muitos assuntos que, às vezes, são alguns tabus, né, dentro da doutrina espírita e que não são tratados na evangelização. Porque a gente, por exemplo, principalmente quando é adolescente, né, vai numa festa, daí tem lá as drogas lícitas e ilícitas, aí tem outras coisas, né, sexualidade, promiscuidade, todos esses tipos de coisas, às vezes, são tratados como tabus. E no momento em que a gente trabalha isso e a gente tira essas dúvidas do jovem, ele tende a encontrar respostas ali. E, poxa vida, então isso é desse jeito, não é como eu pensava, não é um bicho de 7 cabeças, o evangelizador aqui tá me ajudando, eu tô começando a entender. E ainda por meio da música, né, juntando esses assuntos serem tratados abertamente, com naturalidade, e mais a música, que é uma coisa que a gente gosta tanto, que novamente está tão presente no nosso dia a dia, a gente consegue manter uma continuidade ali do jovem, dele participar ativamente, dele gostar daquele encontro ali. E lembrando sempre, né, não tratar a evangelização como uma recreação, né, mas sim como uma evangelização mesmo. Estudar de forma acessível, claro, na linguagem do jovem, mas estudar, tratar sobre os assuntos da doutrina espírita, tirar essas dúvidas e, ao mesmo tempo, né, que aquilo não se torne somente uma confraternização. Então, acho que isso é muito importante para manter o jovem no meio espírita, para que ele participe, né? Continue participando da evangelização, porque uma coisa que a gente vê muitas pessoas comentarem, né? É que, quando o adolescente lá chega nos 15, 16 anos, ele para de participar da evangelização, se dispersa e não participa mais. Mas acho que talvez seja isso que falte, né? A gente tratar desses assuntos e, com certeza, introduzir mais a arte. Esses espíritos digitais já nasceram sabendo com absoluta certeza, né? Então, quanto tempo você toca, quanto tempo você canta, já deve fazer uns 500 anos, mais ou menos, ou mais que isso, né? Em várias reencarnações, mas aí vamos nos ater a esses 16 longos anos e daqui para frente a carreira musical que certamente se acenderá. Mas complementa, Leandro. Não, é só para deixar uma mensagem para a juventude, né? Para essa gurizada, essa galera de 13, 14, 15, 16, 17 anos. Sempre que alguma coisa ruim é apresentada ao jovem como sendo boa, é porque tem alguma coisa errada. É isso que eu sempre falava para o pessoal do Grupo Espírita Jovem, né? Quando alguém tentar te apresentar algo que realmente é ruim, que a gente sabe que é ruim, como drogas, como promiscuidade, como o suicídio, como a destruição da encarnação através das ilusões efêmeras, das sensações físicas, quando a sociedade materialista, aqueles amigos, entre aspas, aquelas pessoas que estão inseridas nessa sociedade, tentam te arrastar para esse lado
tentando inverter os valores, tentando transformar uma coisa ruim numa coisa boa, aí é que entra a evangelização, aí que entra a doutrina espírita, aí é que entra a música espírita, revertendo a inversão de valores, enquanto o jovem ainda não introspectou, porque o adulto muitas vezes chega destruído na casa espírita, chega destruído para pedir auxílio na casa espírita, porque acreditou nessa inversão de valores e a viveu a ponto de cair por causa disso. O jovem ainda tem a chance de não ter que viver isso como uma realidade na sua vida. Então a evangelização e a música, acho que tem esse papel. Jovem, busque esse caminho, né? Busque essa alternativa de fé raciocinada, essa alternativa de pensamento filosófico que a doutrina espírita oferece. Excelente, pai Leandro. E a mãe Estefânia? Siga sempre os passos de Jesus. Jesus trouxe o manual de como nós devemos viver. E é esse manual que nós temos que utilizar todos os dias das nossas vidas, em todos os instantes. Seguir os passos que ele deixou para nós, que nós não vamos errar, não vamos sofrer tanto e não vamos nos desesperar. Então, que o jovem possa sempre ter na sua vida Jesus, né, presente em todos os instantes e que possa consultar o que Jesus faria nesse momento antes de eu tomar uma decisão. Muito obrigado. Vamos encerrar com mais uma música da Astrid. Muito bem. Então, essa é outra composição minha. Essa é a última música que eu escrevi, uma das últimas, mais recentes, e ela se chama Guia. Guia, mestre consolador, ilumina minha alma com todo teu fulgor. Guia, supremo governador dessa casa momentânea que guarda o teu amor. Me mostra o caminho que eu vou partir, pra me corrigir, me consertar e a tua palavra seguir. Me mostra o caminho que eu vou partir, pra me corrigir, me consertar e a tua palavra seguir. Oh, mestre, a tua figura é luz, o exemplo que tu nos deixou, o perdão que em ti se traduz. Oh, mestre, não existe modelo maior em meio aos tropeços dessa encarnação. Só de ouvir teu nome a vida se faz melhor. Me mostra o caminho que eu vou partir, pra me corrigir, me consertar e a tua palavra seguir. Me mostra o caminho que eu vou partir, pra me corrigir, me consertar e a tua palavra seguir. Oh, mestre, a tua figura é luz, o exemplo que tu nos deixou, o perdão que em ti se traduz. Oh, mestre, não existe modelo maior em meio aos tropeços dessa encarnação. Só de ouvir teu nome a vida se faz melhor. Mestre, a vida se faz melhor.
Muito obrigado. Parabéns à família Godoy da Serra Gaúcha, da cidade de Gramado. Brilhante o trabalho de vocês como família e no movimento espírita, e inclusive nessa divulgação com a música. Muito obrigado. Muito obrigada, a gente que agradece.